nosso tema de hoje está muito relacionado a três aspectos que normalmente você pratica e que está tão incrustado no seu comportamento e na sua atitude que muitas vezes passa até desapercebido. Tem a ver com como você se manifesta e a relação que você estabelece com o seu meio, como você interpreta essas relações, como você se coloca frente a estas situações. Isso vai definir um caminho a ser percorrido, um resultado. Há uma tendência no ser humano, frente às situações, dele se colocar de três maneiras frente a uma experiência. São três posturas do seu ego na relação com o seu meio e que fatalmente vão criar conflitos, vão criar interferências no seu processo de expansão e, como consequência, evolução. As coisas vão começar a procrastinar, não vão fluir e não vai melhorar as relações com o seu meio. Uma das minhas especialidades são melhoria nos relacionamentos interpessoais. Sou especialista em mecanismos de autossabotagem. São mais de 30 anos que eu trabalho com a minha mentoria PH Vida, né, que é Potencial Humano de Vida, fazendo você se transformar numa força favorável à sua própria existência. Todos nós somos uma força, e como força nós manifestamos, nós realizamos, nós fazemos escolhas e contribuímos para o cenário da nossa própria existência. Frente a essas experiências, há uma tendência, é claro, de você absorver por meio delas conhecimento. Esses conhecimentos vão te dar uma base de referência, e essa base de referência você vai utilizar para novas experiências. Mas é muito importante que você esteja sempre flexível a inovar e renovar essa sua base de referência, porque senão você não vai conseguir evoluir e muitas vezes ela serve para um determinado acontecimento, mas não serve para outros acontecimentos. Então é importante que você saiba que nenhum conhecimento e nenhuma conclusão dentro do seu processo de vida, ele é definitivo, né? E ele pode se manifestar permanentemente e constantemente da mesma forma. Portanto, ele vai precisar fazer algumas alterações. Essas alterações é aquilo que se chama de evolução. Se você não evolui de um estado para o outro e não amplia o seu conhecimento, você automaticamente fica estagnado dentro de um processo. Mediante as suas experiências, você vai utilizar das suas referências e aí você vai definir essas três posturas. A primeira delas, quando você se vê vítima de uma determinada força vinda de fora por meio de pessoas ou situações, você vai se colocar como vítima do processo. Então, e aí como vítima, automaticamente você vai definir e instituir que alguém é um réu. Então, aquela pessoa passa a ser a culpada por tudo aquilo que você está se sentindo vítima. Você se vitimiza nesse processo porque você atribui a responsabilidade pelo seu desequilíbrio, a responsabilidade pelo seu mal-estar, por aquilo que você está vivendo, a esse réu. Automaticamente como vítima, e o outro é o culpado, o outro é o réu da situação. Então isso dá uma falsa sensação de que parece que você, como vítima, não tem absolutamente nada a ver com a situação. Imagina, né? Essa pessoa, essa situação está vindo aqui me desequilibrar, né? Então estou vulnerável a essa energia, e aí você se coloca nessa posição de vítima, o que não é muito bom. Ao colocar o outro como culpado e você como vítima, você não consegue entender qual a relação que você está estabelecendo com esta pessoa, que você institui ela como culpada das suas infelicidades, das suas não realizações, de uma série de coisas, para que você possa justificar o porquê que você não está conseguindo estar em paz e em equilíbrio, não está conseguindo expandir na sua vida. Frente a esses dois aspectos, vai saltar aqui um outro aspecto da sua personalidade, que é se colocar como juiz. Como juiz, você vai condenar alguém e vai salvar alguém. Então, como juiz, você vai definir que tal pessoa ela é a culpada e tal pessoa é a vítima, e aí você vai automaticamente absolver um e vai condenar o outro.
Existe uma tendência de você ter esses três aspectos. Uma hora você, quando se sente réu, você vai justificar porque você não quer se sentir culpado, né? E aí você vai tentar desviar na procura de algo que possa, pela sua justificativa, ausentar você desta responsabilidade e dessa culpa, né? Então aí você vai tentar encontrar um outro culpado, né? E aí você entra novamente no processo, eu sou a vítima e alguém aqui foi o culpado e eu deixo de ser o réu da situação, né? Quando você está na culpa, né, do processo, e você percebe que você é responsável, isso com certeza vai mexer com a sua valorização pessoal e a sua autoestima, e é normal, até por uma questão de defesa da sua integridade, da sua estrutura, você entrar com justificativas ou tentar desviar ou não assumir realmente a responsabilidade pelo seu ato e consequência. Né? Então, observar aqui que a vítima, no fundo, você é vítima do quê? Vítima de uma força que você não sabe lidar, que você não sabe tratar, que você não sabe fazer uma administração, uma gestão da relação com aquela determinada pessoa ou situação. Então, se você é vítima, você precisa saber lidar com essa situação de maneira a não se sentir vítima. E como juiz, não adianta você ficar condenando e absolvendo pessoas o tempo todo. Então, observe que no seu comportamento está sempre esse réu, essa vítima e esse juiz. Procure não utilizar desses três e procure perceber que as experiências são uma oportunidade de você conseguir transcender e evoluir na sua vida. Eu trabalho com mentoria, sou especialista em mecanismos de autossabotagem. Os mecanismos de autossabotagem eu descobri já muitos anos atrás, né, há 30 anos atrás, que eles são um grande vilão aqui da história da vida das pessoas. Nós temos duas realidades. Nós temos uma realidade inconsciente e uma realidade consciente. São duas verdades, mas por vezes, como elas possuem referências completamente diferentes, elas criam conflito. Esta primeira verdade do inconsciente, ela é criada no primeiro setênio, dos 0 aos 7 anos de idade, onde o indivíduo ainda não tem a sua capacidade cerebral completamente formada. Ele, enquanto criança, ele sente e ressente, e muitas vezes ele acaba absorvendo, interpretando e criando aquilo que se chama de trauma. Esses traumas, o que é o trauma? O trauma é toda manifestação que interfere no seu movimento. Por exemplo, eu já tive casos de uma pessoa que fez um desenho e chegou em casa e mostrou para a mãe estava ocupada fazendo almoço, uma série de coisas, e ela não olhou direito o desenho, mas ele foi tão empolgado para mostrar esse desenho para a mãe, e ele achou que a mãe ia achar aquilo máximo e maravilhoso e tal, e aí ela olhou, mas ela não deu muita bola e tal. E aí aquela criança retraiu porque ela, no fundo, achou que aquilo que ela fez, afinal de contas, não era assim tão bom e não tinha agradado assim tanto aquela mãe, e a mãe não deu aquela atenção. Você sabe que essa pessoa, na minha mentoria, na primeira consulta e na terceira consulta, eu já vou identificar onde estão as cordas e aquilo que prende você às experiências repetitivas e que faz você procrastinar e faz você não conseguir evoluir. E numa dessas sessões que nós fizemos um trabalho de reconhecimento de processo, onde eu conduzo a pessoa a fazer uma retrospectiva da vida dela, e justamente nós tínhamos aqui uma situação na primeira infância. Então, nesse momento, eu perguntei o que é que tinha acontecido isso. Então, ou seja, essa pessoa, pura e simplesmente, já era um homem dos seus 55 anos de idade, acabou desenvolvendo uma energia mais passiva, mais pacífica, né? Um certo um pacífico que interferia na relação com o meio, porque no fundo ele nunca quis criar conflito com ninguém, e ele ficava o tempo todo tentando ganhar reconhecimento por aquilo que ele produzia, porque ele interpretou dessa forma lá nos 7 anos de idade, quando aquela mãe não deu aquele reconhecimento, não deu aquele retorno para ele que ele esperava a partir daquilo que ele criou. Então a pessoa passa às vezes a vida toda tentando mostrar o mérito dela, tentando conquistar o sucesso, querendo mostrar que ela é boa naquilo que ela faz, espera o reconhecimento dos outros. Em alguns casos, dentro do mecanismo de autossabotagem, a pessoa acaba desenvolvendo posturas de ser uma pessoa muito solista, muito enfermeira, né? Mãe de todo mundo, pai de todo mundo, sabe? Aquela pessoa que está sempre pronta para ajudar a tudo e a todos, porque no fundo, lá no inconsciente dela, ela é uma forma dela se sentir amada, reconhecida e valorizada. Enquanto
você não romper com esses mecanismos de autossabotagem, a sua vida se torna repetitiva. Aí não adianta rezar, não adianta pedir para Deus ou para o seu mestre, não adianta magia, não adianta nada que vai tirar isso de você. Por quê? Porque você assumiu um acordo no seu inconsciente e isso, espiritualmente, para quem gosta, vai criar aqui uma questão que é o seu livre-arbítrio. Então, você escolheu, você permitiu ficar desequilibrado frente àquela situação, ao se sentir vítima daquela situação. Então, aí, de repente, você vai na psicanálise, você vai se colocar como vítima, né? Porque na psicanálise a tendência é sempre se colocar como vítima e sempre fazer alguém de réu. Ah, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai. Não, existe sempre uma cumplicidade em todas as relações. Então, significa que essa experiência que você viveu, ela estava presa no seu inconsciente, muitas vezes, para quem acredita em vidas passadas, isso já vem de vidas passadas, de uma coisa mal resolvida, que vai fazer você viver até os 7 anos de idade. Ou seja, tudo aquilo que você, de uma certa forma, carrega consigo mal resolvido e está preso no seu inconsciente, vai passar na primeira infância, segunda infância e normalmente até a terceira infância, ou seja, dos 0 até os 21 anos de idade, porque é só depois dos 21 que o teu cérebro está formado, por isso que a maioridade só era, agora é 18, né? Mas hoje em dia, mas antigamente era aos 21 anos de idade, porque é justamente quando o cérebro está todo formado e é quando termina o corpo, a formação do corpo físico, emocional e mental. Hoje em dia, com 18 anos, as pessoas já acham que são maiores de idade. Eu tenho encontrado pessoas de 90 anos que ainda não são maiores de idade. Então, é muito relativo essa maioridade, ou seja, você assumir a responsabilidade pelos seus próprios atos, principalmente quando você tem uma verdade no inconsciente, ele faz você estragar a festa, ele faz você estragar uma relação. E por quê? Porque para ele é uma verdade. Então, qual é a minha dinâmica da minha mentoria? É identificar essas travas, lhe dar exercícios próprios que eu crio para cada pessoa, que numa consulta só já há uma melhora de no mínimo 50% a 80%, já de uma semana para outra, e depois eu dou ferramentas de autocontrole para você saber se posicionar, para você retomar a posse sobre você mesmo. Tá? Então, é assim, não adianta você querer fugir de um problema, fugir de um conflito, fugir de uma situação, querer que algo ou alguém resolva para você, sem você entender o que é que você fez para ter gerado isso. Se você é uma pessoa realmente que quer evoluir espiritualmente, quer evoluir enquanto indivíduo, enquanto pessoa, você tem que entender que esse problema foi você que criou. E essa vulnerabilidade pela ausência de conhecimento, ela fatalmente vai lhe gerar uma nova vulnerabilidade lá no futuro se você não aprender a saber como lidar com essa situação. E é por isso que eu faço a minha mentoria de potencial humano, onde eu vou dar instruções, eu vou dar exercícios, dinâmicas, vou ensinar e vou fazer o processo de cura e transformação através do processo terapêutico, mas sempre tornando você muito consciente daquilo que você é, daquilo que você manifesta e o que você está fazendo que está afetando a sua ordem, o seu equilíbrio. Aqui sou o Carlos Lourenço, em Alta Conexão, sempre ajudando você a clarificar e a trazer leveza frente aos obstáculos da vida, lembrando que na vida não existe obstáculo, na vida não existe problemas, na vida existe sempre um conhecimento que vai ajudar você a transcender constantemente. Vibe Mundial 96.